Lucas 17, a partir do versículo 7. Vai dizer assim: qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis. Vou repetir: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Abra também a sua Bíblia em Mateus 5, a partir do versículo 41. Não marque aí, deixa marcado aí Lucas 17, mas abra também nessa outra passagem. Somente o versículo 41. Mateus 5, 41. Vai dizer assim: se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Repita junto comigo, tá? Após mim. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Amém. Pode tomar os vossos assentos. Eu li aqui a parábola de Lucas 17, a partir do versículo 7, e li também Mateus 5, 41. Que vai narrar exatamente o Sermão da Montanha, quando Jesus está falando ali com alguns discípulos. Mas, pastor, o que tem a ver um versículo com o outro? Apesar dos dois serem escritos, né, tanto Lucas quanto Mateus, aproximadamente ali na mesma data, não se sabe ao certo a data que foi escrito o livro, né, de Lucas, mas foi em 70 a 80 depois de Cristo. E Mateus, nessa mesma época, foi escrito esse livro. Mas o que tem a ver essa parábola exatamente com isso que nós acabamos de ler? O que me chama a atenção nos dois trechos aqui na parábola, e nesse trecho a qual Jesus fala para todas aquelas pessoas reunidas: se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. É que, em ambos os textos, o chamado do Senhor aqui, ele é presente para entregar algo a mais. O Senhor chama a atenção das pessoas que aqui estão para entregar algo a mais. Em Lucas 17 ele vai chamar de servo inútil, se a pessoa se dispuser a fazer somente aquilo que foi ordenado a fazer. Em Mateus ele vai dizer e vai reforçar, né, e vai falar que se alguém te pedir para caminhar 1 milha, caminha com ele 2 milhas. Agora, o que nós precisamos entender aqui, falando primeiro de Lucas 17, 7, se nós pararmos para analisar aqui, o que antevém esse pedido aqui dos discípulos, porque na ocasião eram os discípulos que estavam pedindo ao Senhor, mas pedindo o que, pastor? Eles estavam pedindo para que o Senhor aumentasse a fé deles. Em Lucas 17, 7. Então eles pediram ao Senhor para que aumentasse a sua fé, e o Senhor logo vem com uma parábola, para eles poderem entender, né, que precisava de ser entregue algo a mais. E nessa ocasião aqui, Lucas 17, 7, parece até que Jesus ele subiu tanto a régua aqui, que se tornou inatingível, né? Porém essa parábola, ela diz que os servos inúteis fazem somente o que é mandado e não vão além disso. E aí a gente começa a pensar, a gente começa a raciocinar: meu Deus, os discípulos pedem para
simplesmente ter a fé deles aumentada, e o Senhor vem com essa. Ou seja, a necessidade de uma entrega maior, a necessidade de entregar algo a mais. E aí a gente vê aqui também Mateus 5,41, que vai dizer justamente da lei. Se você for ver qual era o contexto de toda aquela história, por que Jesus estava falando para aquelas pessoas, em Mateus 5 começa o Sermão da Montanha e vai até o 7. Ele está se dirigindo justamente a pessoas ali que eram recém-convertidas, pessoas que estavam novas na fé. E essas pessoas precisavam adotar uma identidade, precisavam entender o que de fato acontecia. E aqui, o interessante é que, fazendo um link entre um texto e o outro texto, em Mateus, Jesus está falando sobre a conduta daqueles servos de Deus diante da sociedade. E em Lucas ele está falando em um contexto mais espiritual, dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, dentro de um relacionamento com Deus. Mas o que eu acho interessante em Mateus 5,41 é porque o Senhor manda que nós caminhemos mais uma milha, porque existia uma lei naquela época, e era a lei imposta pelo rei Ciro. Que tipo de lei era essa, pastor? Era a seguinte lei, que no Império Romano, todo aquele soldado, todo aquele que estava prestando um serviço, para o Império Romano, ele deveria ser ajudado por qualquer pessoa que estivesse na rua, e vesse aquele soldado ou aquela pessoa que estava na posição, do Império Romano, ali à disposição do Império Romano, ele deveria simplesmente ajudar. E a lei dizia o seguinte, que a pessoa que ele solicitasse a ajuda, aquele soldado, aquela pessoa que estava precisando de ajuda, a lei dizia que ele teria que caminhar uma milha para ajudar aquela pessoa, simplesmente para que a mensagem fosse entregue, ou o utensílio, fosse deslocado de um lugar para o outro lugar. Mas aquelas pessoas ali que viviam naquela cidade deveria obrigatoriamente atender ao pronto chamado daquela pessoa que pedisse ajuda àquele soldado ou aquela pessoa que estava à disposição do Império Romano. Essa lei, como eu bem disse, foi imposta pelo rei Ciro. Só que vem Jesus aqui e fala assim: olha, se alguém pedir para você caminhar uma milha, caminha com ele 2. E aqui é onde começa a nossa palavra. Primeiramente, eu gostaria que você entendesse que uma milha, em termos de medida, mais ou menos, é como se fosse a 1,5 quilômetros, de 1,5 a 1,7 quilômetros. Ou seja, se alguém te chamar para caminhar 1,5 quilômetros, caminha com ele 3 quilômetros. E é assim que Jesus falou exatamente para essas pessoas. Só que o que Jesus queria dizer com essa palavra aqui, seja diferente, entregue algo a mais, faça algo a mais. Você é um cristão, você deve se portar como tal, você deve assumir essa postura, essa identidade, você deve ser diferente, você não deve pensar como os demais. E simplesmente é incrível, porque exatamente nesse contexto, nessa situação, existiam também os fariseus. E os fariseus, eles se gabavam muito de simplesmente serem cumpridores da lei. E aí vem o Senhor e simplesmente fala que nós não devemos ser como os fariseus. E olha só, os fariseus, eles caminhavam sempre a primeira milha e faziam questão de deixar isso exposto, faziam questão de deixar explícito de que eles estavam caminhando a primeira milha. Esse era o caminho dos fariseus. Eles não faziam algo também para agradar a Deus. Eles não eram cumpridores da lei simplesmente para agradar a Deus ou tocar o coração de Deus, não. Eles eram cumpridores da lei muitas das vezes para se despir ou simplesmente, não recair sobre eles o juízo. Era simplesmente por isso. Não, eu vou cumprir aqui a lei. Vou cumprir a lei por quê?
Porque eu não quero que nada de ruim aconteça. Eu quero ser uma pessoa que cumpra a lei. Não foi pedido para mim andar 1 milha? Eu vou andar 1 milha. Então é isso que eu vou fazer. Então, aqui os fariseus, eles vinham de encontro justamente. Eles faziam esses conflitos e vinham de encontro a esses ensinamentos de Jesus. E eles se colocavam aqui como inúteis, porque faziam somente o que era mandado. E se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu iria colocar o seguinte tema: caminhe mais 1 milha. Repita comigo: caminhe mais 1 milha. Vire para quem está do seu lado aí e fala: caminhe mais 1 milha. Fala com fé: caminha mais 1 milha, meu irmão. Profetiza aí: caminha mais 1 milha, meu irmão. Eu não sei se você já começou a entender aonde que nós vamos chegar, mas o título dessa palavra é caminhe mais 1 milha. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual o contexto a qual você está inserido, quais são as opressões, as situações, mas eu quero te dizer que Deus hoje nessa noite, Ele te convida a caminhar mais 1 milha na presença dEle, a caminhar mais 1 milha. Pastor, eu estou querendo vitória lá no meu trabalho, caminhe mais 1 milha. Pastor, eu estou precisando de vitória no meu casamento, caminhe mais 1 milha. Pastor, eu estou precisando de uma vitória. Pastor, eu estou passando por uma situação muito complicada, caminhe mais 1 milha. E caminhar mais 1 milha aqui nesse contexto é justamente fazer algo a mais. Repita comigo: fazer algo a mais. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Pastor, mas por que eu devo caminhar mais 1 milha? Talvez você não saiba, mas é na 2ª milha que mora o milagre, Júnior. É exatamente na 2ª milha. É exatamente se esforçando, fazendo um pouco a mais, sabe? Se desgastando um pouco mais, se entregando um pouco mais, fazendo exatamente o que ninguém vê, o que ninguém pode, exatamente estando lá no anonimato, exatamente fazendo aquilo que ninguém quer fazer, colocando a mão onde que ninguém quer colocar. É caminhando essa 2ª milha que Deus te vê e Deus te honra. Porque eu aprendi esses dias com a minha esposa, quando ela estava dando uma palavra aqui no culto do Connect, e ela falou justamente sobre isso. Ela falou sobre a história aqui de Saul. E ela falou uma palavra muito bonita e eu queria compartilhar com os meus amados irmãos. Vai dizer assim, 1 Samuel 10, a partir do versículo 21. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã. E o clã de Matre foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. 22. Então consultaram novamente o Senhor, perguntando: ele já chegou? E o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Então correram e o tiraram de lá. Quando ficou de pé no meio do povo, os mais altos do povo batiam-lhe nos ombros. Eu quero que você fique exatamente com esse versículo aqui, exatamente com esse versículo, com o final do versículo 21, quando vai dizer assim, quando porém o procuraram, ele não foi encontrado. Aí quando vai dizer o 22, então consultaram novamente o Senhor, ele já chegou? E o Senhor disse: sim, ele está escondido. O que o Senhor me fez entender enquanto eu estava preparando essa palavra? Que tem pessoas aqui que estão escondidas. Existem pessoas aqui que estão simplesmente na posição de improváveis.
Pessoas que estão assumindo posições improváveis, situações improváveis, estão escondidas, mas que a palavra do Senhor hoje para a tua vida é: caminhe mais uma milha. Caminhe mais uma milha, porque tem provisão de Deus para a tua vida. Ele está vendo a tua situação. Ele sabe que no seu trabalho, mas pastor, você não sabe, eu estou sendo tão perseguido. Está acontecendo tanta coisa. Ei, eu tenho uma palavra para você: caminhe mais uma milha, porque tudo que você está passando não está passando impune aos olhos do Senhor. Ele tem vitória, Ele tem saída para a sua vida. Mas eu preciso lhe dizer essa noite que você precisa caminhar mais uma milha na presença do Senhor. Aleluia. Meus amados irmãos, Josué 1, a partir do versículo 9, vai dizer exatamente: olha, não te mandei eu ser forte e corajoso, tem de bom ânimo. E aí, trazendo para o nosso contexto, o que nós precisamos de verdade entender muitas das vezes nós precisamos parar de espiritualizar aquilo que depende de um posicionamento nas nossas vidas. E aqui eu falo isso tendo que aprender na prática. Porque em vários momentos, em várias situações, entenda que o Senhor já decretou, já falou algo na sua vida, que você precisa simplesmente agir. O Senhor já determinou coisas na minha e na sua vida, a qual precisa muito mais de um posicionamento meu e seu, do que propriamente a gente espiritualizar e pedir e falar. Aí eu fico pensando nessa situação, sabe? Às vezes a gente está aqui no culto da vitória, amanhã tem, amém? Glória a Deus. A gente está aqui no culto da vitória, mas a gente está pedindo há tanto tempo. Ô Juninho, a gente está pedindo há tanto tempo, está falando com o Senhor há tanto tempo, falando, e apresentando ao Senhor, e daqui a pouco a fé começa a se esvair. Mas será que Deus vai fazer mesmo? Mas será que vai acontecer mesmo? Aí eu te pergunto, será que você não está espiritualizando algo que só requer de você um posicionamento? Porque isso acontece por vezes. Você quer ver uma coisa? Caminhe mais uma milha no seu trabalho. Uma vez eu estava conversando com um jovem, e esse jovem estava falando: ô pastor, estou sendo perseguido no meu trabalho, ora por mim. E ele sempre vinha com a mesma coisa, ele nunca entrava na situação. Aí ele toda vez: pastor, ora por mim, estou sendo perseguido no trabalho, está apertado, está complicado. Ora, rapaz, mas que treva, que luta. E nada. Toda vez é o mesmo assunto: pastor, ora por mim, estou passando luta no meu trabalho. Aí eu perguntei: rapaz, o que está acontecendo? Vamos conversar, senta aqui comigo. Pastor, passando muita luta. Meu chefe, constantemente ele me chama para me dar feedback e só me descasca. O que está dizendo lá no feedback? Quais são as coisas que você precisa melhorar? Ele pediu para que eu chegasse. Ele pontuou as seguintes coisas: tipo, que eu chegasse mais cedo, chegasse no horário. Você não está chegando no horário? Não, é porque o ônibus, é porque aí, cara, mas é 5 minutos e de acordo com a lei, né? E veio justificar, de acordo com a lei, não sei o que, 5 minutos, e ppp, e contou uma novela para mim. Aí eu, meu Deus. Aí eu, sim, quais são as outras coisas? Ele falou que eu estou usando muito celular e tal no trabalho. Meu Deus do céu. Só piorando a história. Só piorando. Eu virei para ele e falei assim: você já pensou em largar um pouco mais o celular? Você já pensou em tomar uma posição diferente? Em vez de chegar no horário, você simplesmente chegar mais cedo? Você já pensou em tudo que ele pede para você fazer, você sempre fazer algo a mais? Com mais capricho? Com mais carinho?
Você já pensou em receber ele bem? Você já pensou em simplesmente propor ideias e não levar só problema? Ficou olhando. Ah, mas eu acho que nem merece, sabe? Porque, cara, é uma pessoa muito ruim, você precisa de ver. É uma pessoa muito... Mas e você? E você? O que você está fazendo? Quando eu falo de um posicionamento que muitas das vezes nós temos que tomar, é muito mais sobre isso. Tem coisas que estão na nossa mão já para a gente resolver. Será que é perseguição mesmo? É síndrome do perseguido? Ai meu Deus, estou sendo perseguido, será? Será que você não pode entregar um algo a mais? Será que você não pode fazer esse negócio virar? Será porque o Senhor já liberou várias palavras? Deixa eu te falar, todas as vezes que você entra aqui por essas portas, o pastor está pregando aqui, está fazendo uma oração, está sendo liberado bênçãos aqui, está sendo liberado aqui decretos, está acontecendo coisas aqui, e muitas das vezes diz muito mais sobre nós que estamos sentados e não estamos recebendo, porque o nosso coração está em outro lugar, do que propriamente as coisas que Deus quer ou não quer fazer. Olha, você me desculpa se não era a palavra que você queria ouvir para começar a sua semana, mas eu preciso te dizer que nós precisamos adotar uma postura, nós precisamos adotar um posicionamento mediante a tudo que está acontecendo, porque o Senhor ele irá abençoar, Ele irá abrir as portas, mas isso requer um posicionamento meu e seu. Aleluias. Meus amados irmãos, como os irmãos bem sabem aqui, no final do ano passado eu fui promovido no meu trabalho, glória a Deus. Depois de muito trabalho árduo, mas o que anteveio tudo isso foi muita luta. Eu vou dizer um pouquinho para os meus amados irmãos, e eu vou colocar aqui como exemplo. Em 2018, eu sempre fui uma pessoa de resultado mediano. Ah, pastor, você sobe no púlpito, está falando de caminhar a segunda milha, de performar, de fazer o negócio acontecer, de ter um posicionamento. Você está falando que sempre teve um resultado mediano? Sim, até 2018 eu sempre tive um resultado mediano. Sempre fui aquele cara, porque me falaram na empresa que eu tinha entrado anteriormente, que era assim, ó, cara, você nem fica no topo, porque se você está no topo, no dia que você cair, despencar um pouquinho, vão chamar a sua atenção. Vão chamar a sua atenção e você tem que sustentar o negócio. Então você nem fica no topo, nem também fica lá embaixo, para você não ficar no quadro de desligamento. Isso aquilo me chamou a atenção e eu levei aquilo para o coração. E fiquei sempre com resultado mediano, sempre com resultado mediano. Aí eu vi que todo mundo ganhava tudo, as premiações, as viagens, tudo, e eu não ganhava nada vezes nada, nada chegava para mim. Eu falei, esse negócio tem que mudar, Aí eu comecei a acordar mais cedo, para a rota mais cedo, fazer o negócio acontecer mesmo. Fui dando o meu jeito, vou trabalhar, vou fazer o negócio acontecer. Aí o meu regional me chamou para conversar na época, chamou assim no cantinho e falou assim, Jean, eu preciso que você venha na pegada, cara. Preciso que você dê uma acordada. Eu estava passando por muitos problemas, eu estava deixando influenciar muito no meu trabalho. E ele me chamou a atenção. Eu, cara, nunca fui chamado a atenção. Que isso, cara? Não, vou resolver esse negócio, vou performar, vou fazer o negócio acontecer. Aí eu fui para cima. Comecei a trabalhar, acordar mais cedo, estar na rota o tempo todo, fazendo negócio com criança, gerando negócio aqui e ali, fazendo negócio acontecer. Eu cheguei em segundo lugar na regional, na nossa regional centro-oeste, segundo lugar. Aí eu fiquei feliz da vida. Aí eu fiquei pensando, vai vir uma ligação, vou receber a ligação do meu regional, ele vai reconhecer e tal. Aí ele me ligou e falou desse jeito assim, Jean, então a gente precisa ver aqui uns negócios, e papapá, conversando de várias coisas aleatórias e nada dele me parabenizar. Várias coisas aleatórias. Aí eu puxei, né? Não sou bobo, sou vendedor, então tem que puxar. Eu falei, e aí, chefe, você viu o quê? Pô, fiquei em segundo lugar depois daquela conversa lá. Ele virou para mim e falou assim, e o que você quer? Aí eu, não, só tô te falando que eu fiquei em segundo lugar. Ele pegou e falou assim, ah tá, pensei que você queria parabéns.
Porque, segundo lugar, você sabe que é o primeiro perdedor da lista, né? Aí eu engoli seco, aquilo dali foi com uma bola de arame, assim. Aí ele, e ainda brincou comigo, já dizia Ayrton Senna, hein? Segundo lugar é o primeiro perdedor, então vambora. Coloca o motorzinho aí nesse pé e eu quero ver você performando, fazendo o negócio acontecer. Meus amados irmãos, olha, eu não precisei espiritualizar, não precisei fazer nada. Eu só quero te dizer que já havia uma palavra decretada na minha vida, de que eu iria estar em lugares altos, fazer grandes coisas, cuidar de muitas pessoas. Isso há muito tempo atrás. Só que eu simplesmente sentava e esperava a maré. Deixa a maré me levar. Deus falou, está falado. O Senhor irá cumprir. O Senhor vai fazer as coisas acontecerem. E fiquei nessa. E o resultado sempre mediano. Aí que eu fui entender. Foi quando virou essa chave na minha cabeça, eu pensei assim: Senhor, a palavra já foi decretada. Se tem alguém que está sentado aqui fazendo com que as coisas não aconteçam, sou eu, porque a palavra já foi liberada. A palavra já foi liberada ao meu favor. E a mesma coisa que eu quero dizer para cada um de vocês: a palavra já foi liberada. Assuma o posicionamento, porque já foi liberado. Os céus, está acontecendo coisas no céu que você não pode ver ao seu respeito, mas a tua vitória está chegando, já está aí na tua mão. Agora basta você assumir um posicionamento. Aí sabe o que aconteceu? Eu mudei de empresa. Fui trabalhar em outro lugar, comecei a performar, as empresas começaram a ficar de olho em mim. Aí de repente me convidaram para ir para um grande banco tradicional. Fui trabalhar nesse banco, passei 3 anos. E assumi um cargo alto nesse banco. Aí simplesmente eu fui chamado para uma outra instituição financeira a qual eu trabalho hoje. E aí para assumir um cargo mesmo, para assumir uma equipe de 10 pessoas. Eu comecei a cuidar dessa equipe de 10 pessoas, só que sabe o que acontecia? Eu era o Severino, faz tudo. Fazia tudo. Me dava trabalho, não, bora, trabalho, bora trabalhar. E aqui na igreja eu nunca deixava de fazer as coisas, não. Pastor César sabe, os meus pastores estão aqui. Aí me dava tudo, pode me dar, vamos embora fazer. Já aconteceu um problema no ar-condicionado, eu resolvia. Eu ia lá, ia atrás, resolvia. O tempo todo eu estava à disposição. Ali, pode me usar, estou aqui para isso mesmo, pode contar comigo. Sabe o que acontecia? Eu era taxado muitas das vezes como puxa-saco. E aí eu preciso dizer para você algumas coisas. Muitas das vezes quando você assumir uma postura e querer caminhar a segunda milha, entregar esse algo a mais, as pessoas vão te taxar de coisas que você não é, mas simplesmente porque você está fazendo o algo a mais que o Senhor espera que você faça, para te abençoar. E eu era taxado muitas das vezes como puxa-saco. Olha lá, nem é pago para fazer isso. Olha lá, fazendo demais. Eu me lembro como se fosse hoje numa apresentação. Estou mostrando a apresentação. E aí, 2 colegas lá no fundo, eles assistem a minha apresentação e eu fiz com todo capricho. Antigamente era no PowerPoint. Aí simplesmente eu coloquei uma cortinazinha que abria a apresentação. Aí eles pegaram e cutucaram um outro assim, pegou e falou: lá, querendo se amostrar. Cara, eu ouvi aquele negócio. Eu sei que o gerente geral assistiu toda a minha apresentação. No final da minha apresentação ele virou e falou assim: muito bom, eu gostei desse negócio, dessa cortininha. Eu vou mostrar lá em São Paulo, eu vou fazer, manda pra mim. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí eu sei que um dado momento foi pedido para mim fazer um negócio lá, justamente essa do ar-condicionado que eu falei para vocês. Eu estava lá na sala e foi pedido: Jean, você pode ver e tal, a sala inundou e não sei o que. Posso, claro que posso, vou lá, vou resolver. Deixei alguém na frente da minha equipe e fui resolver, descentralizando o trabalho, colocando e acreditando nas pessoas também, trabalhando potencial. Vou fazer, pode deixar. Fui fazer, resolver o negócio do ar-condicionado. Meus amados irmãos, eu ouvi em um corredor, antes deles apertarem, acho que o Senhor é maravilhoso que me fez ouvir todas essas coisas. Antes deles apertarem, solicitando um elevador, um cutucou o outro e falou de jeito assim: burro bom de carga, pau nele. Ou seja, o
burro que é bom de carga, você tem que botar mesmo para trabalhar, para fazer aquilo dali, ó. Mexeu comigo. Aí sabe o que aconteceu? Todas as vezes que acontecia uma mudança, Jean, todas as vezes que tinha que ter uma mudança, alguma situação, ficou sem supervisor em um lugar, o Jean cuida, o Jean faz, o Jean cuida. Não, coloca na mão do Jean, entrega para o Jean, meu nome já estava circulando. E mal sabia eu que era o Senhor fazendo na minha vida. E sofrendo muito com tudo isso. Aí sabe o que aconteceu? No dia 27, se não me engano, entre 27 ou 26 de dezembro, foi anunciar todas as promoções. Foi feito uma expansão. Foram anunciar as promoções. E a palavra que eu ouvi, quando eu vi o meu nome lá, que quando estava escrito assim, ó, promovido. E quando eu vi toda aquela cadeia hierárquica que estava ali abaixo de mim, 65 pessoas à minha disposição, e o gerente falando assim: Jean, muito obrigado pela sua entrega. Foi o algo a mais que você fez que te fez chegar até aqui. Eu percebi que então eu falei: Senhor, mas não precisou eu fazer muita coisa. O que eu precisei foi acreditar numa palavra que já tinha sido liberada na minha vida. Eu precisei somente acreditar nisso. E precisei também simplesmente tomar um posicionamento e entender que as pessoas iriam me taxar disso, iriam me taxar daquilo. As pessoas iriam simplesmente querer me diminuir, querer pegar ali na minha blusa, me puxar de alguma forma. Mas eu estava comprometido com aquilo que Deus tinha para mim. E é sobre isso que eu quero te dizer nessa noite, meu amado irmão. Eu não sei em qual contexto que você está, onde que você precisa caminhar mais uma milha. Seja no seu casamento, seja no seu trabalho, seja aqui na casa do Senhor, mas caminhe essa segunda milha. Ei, porque caminhar a segunda milha é romper. Caminhar a segunda milha é entregar um algo a mais. Não foi pedido para você fazer, não está na lei. Eu sei que não está na lei, mas eu tenho que ser excelente. Porque entenda uma coisa: quanto mais excelente você for, quanto mais você se dedicar verdadeiramente em tudo que você se propôs a fazer, isso vai abrindo portas para você e vai te colocar em lugares inimagináveis. Vai te colocar em lugares que talvez pela sua capacidade você não estaria, pelo estudo que você tem você não estaria, mas porque o Senhor ele tem um compromisso contigo, porque o Senhor quer que você caminhe mais uma milha, Ele quer te honrar, Ele vai te colocar em lugares altos. Aleluias. Eu estou pregando aqui, eu estou falando com pessoas que verdadeiramente precisam caminhar. Mas de todas essas coisas, existem nessa noite aqui pessoas que precisam caminhar mais uma milha em um relacionamento com Deus. Precisa ser mais íntimo, mais próximo. Você sabe por quê? Um dia você veio aqui na frente, você aceitou a Jesus, você levantou a sua mão, você começou um relacionamento com Ele. Mas e essa Bíblia que fica empoeirada lá na sua casa? Quanto tempo tem que você não para poder falar com o Senhor, para poder orar, para poder verdadeiramente ter um relacionamento firme, sólido com Cristo? Será que caminhar só ficar na lei basta? Será que caminhar só uma milha basta? Será que vir nos cultos de domingo e sentar numa cadeira como essa e assistir o pastor trazer uma palavra e você passar mais uma semana e só vir no próximo domingo, será que isso basta? Fica aqui essa pergunta retórica para você. Ou será que você precisa caminhar mais uma milha com Cristo? Ou será que você precisa realmente se esforçar um pouco mais para você ter esse relacionamento? Com tudo que eu te disse aqui, meu amado irmão, o que você precisa entender é que o Senhor, Ele sempre esteve, sempre estará na mesma posição, com as suas mãos estendidas, com a bênção pronta. O que eu quis te dizer é:
todas as vezes que você não caminha mais uma milha, todas as vezes que a situação requer um posicionamento seu, é porque você está longe, você está fora do lugar da bênção. O Senhor, Ele sempre esteve aqui, com as mãos estendidas. O nosso problema é esse: não assumir o posicionamento que o Senhor tem para nós, para que possamos abraçar a vitória, a bênção, aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Falando de um relacionamento com Deus nessa noite, existiu um jovem que foi convidado em Marcos 10, a partir do versículo 17, o jovem rico, ele foi convidado por Jesus a caminhar mais uma milha. Quando esse jovem chegou para Jesus e falou simplesmente: Pai, o que eu preciso fazer para mim ser salvo? O que eu preciso fazer para mim alcançar a salvação? Aí Jesus falou: honra pai e mãe, faz isso, aquilo, anda com obediência, entendeu? Faça isso, Aí ele, se gabando: isso aí eu faço. É tipo assim, vem pro pai agora a salvação, porque tá tudo resolvido. Aí ele pegou e virou pro jovem e falou assim: olha, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e siga-me. O que aquele jovem fez? Ele recuou. Ele não quis caminhar a segunda milha com Jesus. O que está te prendendo? O que está evitando com que você caminhe a segunda milha com Cristo essa noite? Um relacionamento mais íntimo, mais próximo. O que está te segurando para você não caminhar a segunda milha e se esforçar um pouco mais no seu casamento? Ah, mas eu já faço tudo, pastor. Lá na minha casa, simplesmente quem cuida sou eu sou o homem da casa, sou o provedor. É os 3 P's, né? Eu sou o provedor, o protetor e eu dou promoção também, que é o que todo homem tem que fazer dentro de sua casa. Então já está certo. Será que você não precisa caminhar mais uma milha, se esforçar um pouco mais para salvar o seu casamento? Será que você não precisa caminhar a segunda milha e se esforçar um pouco mais para você verdadeiramente não deixar o seu filho ir embora? Esse relacionamento que vocês estão tendo tão desgastado, dentro de casa, troca de ofensa, seu filho dessa idade falando esse tanto de coisa com você, o sentimento de abandono porque você está trabalhando demais e está deixando as coisas de lado e sempre tenta comprar a presença dele, seja com um presentinho, com uma coisinha. Será que você não tem que caminhar uma milha a mais? Será que você não tem que se esforçar um pouco mais para esse relacionamento tão desgastado que está? Eu não sei qual é a área, eu só sei que sempre vai ter espaço para que eu e você caminhemos a segunda milha, para que eu e você entregamos algo a mais. E eu não estou falando simplesmente aqui, eu nem quis levar para esse lado, aqui na igreja, no servir, mas será que não está faltando aqui também? Eu achei a coisa mais linda. Final do ano, nós fizemos o Connect Celebrate. E nós pedimos para todos os jovens se colocarem aqui na frente. Jovens que tinham passado em concursos, jovens que tinham, que estava com a vitória na mão e queria contar o testemunho aqui para a gente fazer uma oração. Eu fiquei olhando assim, todos os jovens que veio contar testemunho eram todos jovens que estavam inseridos na obra do Senhor, trabalhando constantemente. Aí eles ficavam assim: pastor, hoje eu não vou não, pastor, porque eu vou ter que estudar, que tá chegando as minhas provas. Tá bom, filhão. Mas quando era na segunda-feira, eu via com o celularzinho filmando. Ela tá rindo ali, porque ela sabe que eu tô falando dela. Aí de repente a jovem estava estudando para medicina, passou. Oh, glória a Deus, aleluias. E aí o outro jovem estudando para SpaceX.
estudando, toda hora aqui, ó, na guitarra aqui, ó, tava aqui tocando esses dias, passou na SpaceX, foi lá, projetamos mais um também. Aí o outro trabalhando na mídia o tempo todo, corre aqui, corre acolá, corre aqui, corre acolá. Aí de repente, pastor, passei também na SpaceX, glória a Deus. Nós temos a Esté ali também, estudando, passou no concurso público também, glória a Deus. Aí eu fiquei pensando assim, meu coração se encheu de alegria, porque eu fiquei pensando assim, Senhor, todos eles se dedicando, sabe? Todos eles caminhando, se esforçando, entregando um pouco mais, e eles verdadeiramente, tudo é com equilíbrio. Eu não estou dizendo que a fórmula mágica é você esquecer seus estudos e vir para cá e mergulhar aqui, não, é tudo com muito equilíbrio, mas eles não deixaram em momento nenhum, e meu coração ele se alegrou tanto com isso. Aí, para concluir, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, que esse ano, quando eu falei assim para o Senhor, Senhor, agora a responsabilidade aumentou, não tem como eu ficar com os jovens, eu vou ser um líder muito ausente. Senhor, não tem como, o Senhor não falava nada ao meu coração. Foi o ano que o Senhor levantou um time extraordinário dentro do Connect. Foi o ano que o Connect mais cresceu. Foi o ano que nós projetamos simplesmente 17 jovens para o corpo de obreiros. E eu consigo ver aqui até alguns deles aqui que estão trabalhando, estava trabalhando de manhã, mas 17 jovens. Você sabe por quê? Foi porque eu coloquei a mão? Não. Foi porque o ano que eu menos coloquei a mão foi o ano que Deus mais abençoou. Porque Deus faz justamente assim, ó, para provar que não é sobre mim, não é sobre ela, não é sobre a minha vice-líder, mas é sobre a obra dele, quem se dispõe a fazer e caminhar a segunda milha com ele. E eu sou grato a Deus por isso. Se coloque de pé nessa noite. Olha, meu amado irmão, que Deus possa te abençoar poderosamente. Não seja um servo inútil. Não seja um servo que só faz aquilo que lhe é pedido, mas entrega um algo a mais em todas as áreas da sua vida. Se esforça um pouco a mais, esgota todas as possibilidades de tudo que vier à sua mão, seja de um simples relacionamento com outras pessoas, com uma amizade, ou seja, de um relacionamento com Deus, na sua casa, no seu trabalho. Lembre-se sempre disso, você é um servo de Deus. Você tem uma entrega diferente, você fala diferente. Ainda que o mundo te taxe como bobo, como puxa-saco, entenda isso. O seu milagre, ele mora na segunda milha. O Senhor me faz entender que existem pessoas aqui que hoje está recebendo o direcionamento, que está recebendo a palavra necessária para poder ter a mudança necessária em suas vidas. Entenda uma coisa, lá naquele quartinho, pastor, mas você não sabe, estão me perseguindo lá no meu trabalho, me jogaram lá na minha sessão, me jogaram numa sessão escondida, pastor, onde que ninguém passa, nem vento passa lá, eu fico num quartinho escondido. Ei, lembre-se da história de Saul. Lembre-se da história de Saul, que ele estava escondido nas bagagens, e o Senhor falou que ele estava lá. E é essa palavra que eu tenho para a sua vida, para você que está com o coração aí trancado e falando isso para o Senhor. Você não está sendo injustiçado não, meu filho. Isso faz parte de um propósito para te honrar, para te abençoar e para te reconhecer. Você sabe por quê? Todas as vezes que você passa, todas as vezes que ele passar agora, lá perto da sua sessão, ele não vai ver você murmurando, reclamando, triste, cabisbaixo. Ele vai passar e vai ver você cantando, vai ver você louvando, vai ver você perguntando se está precisando de alguma coisa, a ponto dele virar e dizer assim: rapaz, eu não sei mais o que eu faço com ele, eu não sei mais o que eu faço com ela. Eu coloquei lá e o cara está simplesmente cantando, perguntando se eu quero alguma coisa. Ei, você sabe por quê? Porque você está caminhando a segunda milha, e será lá que o Senhor irá te abençoar e te honrar. Aleluia. Eu gostaria de perguntar se nessa noite tem alguém aqui que gostaria
de caminhar a segunda milha em um relacionamento com Cristo. Se tem alguém aqui que ouviu essa palavra, falou: pastor, por algum motivo eu me desviei, por algum motivo, pastor, eu me afastei durante muito tempo, e hoje eu só cumpro, venho de vez em quando à igreja, mas eu não estou firme. Eu gostaria de te fazer um convite. Vem aqui na frente para mim orar por você juntamente com esses pastores. Você que se encontra afastado e você quer voltar, você quer reconciliar, você quer seguir e você quer se dedicar a um relacionamento firme com Cristo. Eu gostaria de te convidar nessa noite. Vem aqui na frente para que possamos orar pela sua vida, para que possamos selar nessa noite um compromisso de você caminhar a segunda milha. Você que é conhecedor da palavra, sabe muito bem como é que funciona, já esteve no meio de um povo como esse, mas que por algum motivo você se afastou. Eu quero te convidar. Não perca tempo no mundo, não perca tempo aí fora.